Boa noite, gente. Bom dia para vocês. Bom dia, que é noite. Bom dia. Bom, né, todos vocês, pessoal. Sinto muita falta de vocês. Espero logo que a gente passe dessa situação, né? Eu acho que ninguém gosta mais de ficar tanto em casa, de ficar tão dependente, né, de aparelhos de internet, né? Algo que até atrapalha alguns, né? Tem gente que não consegue às vezes. Então, espero que tudo melhore, mas aqui a gente vai continuar o nosso conteúdo, né, aí em partes, né, de acordo com os temas, tá, do nosso novo capítulo, na página 126. Eu quero que vocês peguem lá, né, a página 126 do setor 260, capítulo 17, tá? Setor 260, capítulo 17, página 126. Né, nós vamos falar do século XIX e das novas doutrinas sociais. O século XIX é um século onde surgem as doutrinas sociais, ou seja, as filosofias que marcaram um período, influenciam até hoje a nossa humanidade, dividem a humanidade. Tem pessoas que não conseguem, por causa de tão tenso e às vezes complicado que é, falar desse assunto. Esses assuntos principalmente vêm à tona no período das eleições, né? Quando todo mundo fica assim nervoso e se degladiando porque não sabe, né, se explicar porque é a favor de um regime, de um partido e outros são contra e a favor do outro. Geralmente as pessoas dizem, porque eu gosto de fulano, porque fulano é bom, né, é uma boa pessoa, né, porque o partido lá eu acho que ele fez mais coisas pelo Brasil. Então as pessoas vão muito por essas pequenas visões particulares, né? Mas quando a gente tem que estudar mais filosofia e história, é justamente para a gente ampliar nossa visão, aprofundar no conhecimento e a gente saber se colocar diante dessas discussões e preservar muitas vezes a nossa vida, sabe, gente? Porque assim, devido à violência, né, das ideias que as pessoas estão hoje muito violentas, então não consegue se nem mais discernir o que é certo até nesse período de eleições, ou essas ideologias, né, surgem assim atritos que parece que vai estourar uma guerra civil, né? Só falta estourar uma guerra civil. As pessoas começam a se matar por causa de ideologia, né? Então, é algo muito complicado, né? Por isso que a gente tem que saber ler bem, pesquisar bem, né? Para a gente saber se orientar, né? A gente não falar aí besteira, não ser vítima de alguma coisa. E por mais que a gente se sinta às vezes obrigado, parece que a gente se sente tão bem, tão pressionado, né? Obrigado a escolher um lado, mas a gente escolha no momento o melhor lado, né? E a gente saiba se preservar também, né? Não deixe que as pessoas, né, te ameacem, te odeiem, assim, não ligue para isso, né? Não se intimide, não deixe que essas coisas se intimidem, porque infelizmente, como disse para vocês, tem pessoas que não conseguem ter mente aberta. Elas querem ficar ali tão paralisadas nas suas militâncias que agridem as outras pessoas, né? Se as pessoas não pensarem como elas estouram que nem uma panela de pressão que explode, né? Então, vamos ter cuidado e vamos saber debater sobre esses assuntos, tá bom? O livro de vocês aqui, na página 126, fala dessas doutrinas. Essas doutrinas que vamos começar a estudar agora é o socialismo, o anarquismo e a doutrina social da igreja. O socialismo, como vocês já devem saber, ela se originou de Karl Marx, né, e parceria com seu amigo Frederick Engels, né, lá na Inglaterra, durante o primeiro início da Revolução Industrial. E Karl Marx escreveu junto com ele um livrinho chamado Manifesto Comunista, onde ele vai elaborar a sociedade perfeita na cabeça dele do que era comunista, ou seja, o operário, né, o proletário faria a revolução que acabaria com o capitalismo e a revolução burguesa. E aí as pessoas começariam a governar já das suas perspectivas e dos seus interesses. Então, para ele seria um governo da minoria, né? O governo dos pobres, o governo dos trabalhadores. Acontece que
Isso nunca deu certo na Inglaterra, porque afinal a Inglaterra é puramente capitalista mesmo. No entanto, o livro circulou e foi parar na Rússia, aonde houve em 1917 a Revolução, né? E lá surgiu através de Lenin, Martov e Trotsky, principalmente Lenin e Trotsky, é, a Revolução Comunista, a prática do que o Karl Marx escreveu lá na realidade russa. A Rússia já estava, né, numa situação também parecida com a da Inglaterra, né, só que economicamente pior por causa da perca das guerras, e aconteceu com o comunismo um bloqueio do sistema capitalista naquela região. Então, os países, os estados, as cidades foram ficando muito mais pobres do que já eram. Houve mais guerra civil por causa disso, muita gente morrendo, seja mesmo de fome, de doença e de guerra, né, da guerra mesmo que aconteceu. O Lenin, né, inclusive, foi perseguido pelos políticos, né, e quando ele morreu, o Stalin, que assume no seu lugar, se tornou um baita de um ditador que construiu até campos de concentração, uma política genocida, né, para levar o comunismo no mundo afora. Se tornou uma ameaça para o mundo. Não é à toa que ele criou a União Soviética e iniciou a Guerra Fria, né? Então, você por aí já tira da experiência da Rússia, que foi a primeira a praticar as ideias de Karl Marx, que o comunismo foi tido no mundo todo como algo muito perigoso, algo que sempre pudesse levar a nação à falência, que levasse a uma ditadura. E nós tivemos depois outras experiências, né, com o comunismo. Tivemos Cuba, tivemos, né, Fidel Castro, tivemos a Venezuela com Maduro e antes e depois dele, tivemos o Chile com Francisco Allende, tivemos aqui no Brasil com o presidente Jango, tivemos, mas todos, né, estavam aí fazendo algo que economicamente não dava para fazer e seria muito perigoso porque a gente enfrentaria uma potência também, que é os Estados Unidos, e combinaríamos uma nova guerra de novo, né? Não é à toa que os Estados Unidos quis salvar o continente americano das ameaças comunistas, fazendo o que foi chamado de doutrina de segurança nacional, né? Toda a segurança, um plano de segurança militar, estratégico, tecnológico, dos computadores, dos hackers, tudo que você possa imaginar, para acabar com as tentativas comunistas de subir no poder, né? Em todos os países da América. É claro que há abusos também, e veio depois ditaduras por parte dos Estados Unidos, da direita, né? Que é contra o comunismo até hoje. E tivemos aqui no Brasil, então, com a deposição do presidente Allende, aliás, desculpa, do presidente Jango, a ditadura que começou a partir de 1964. Bom, dá para perceber que extremo ali, extremo aqui, né? No entanto, dá sim para fazer uma política mais igualitária, uma política mais beneficiada para muitos, né? Para todos, né? De certo, nem todos vão ser tão ricos quanto outros, mas vão ter o suficiente. Essa é a ideia, tá? Do socialismo utópico, que é onde começa o livro de vocês sobre esse assunto. O socialismo utópico, como o nome já diz, trata-se de uma utopia. O que é utopia, professor? É visão de futuro, é um sonho, é um projeto, né, que eu quero para minha realidade, né, e eu vou pensar todas as maneiras que possam ser possíveis para colocar ele em prática, né? Então, esse é o socialismo utópico, é a ideia de tornar o capitalismo também parceiro do socialismo. Então é algo assim bem, né, inédito e diferente do que Karl Marx havia pregado. Mas Saint-Simon, por exemplo, que está aqui no livro de vocês, né, Robert Owen, Charles Fourier, foram os empresários, estudiosos, filósofos que acabaram querendo, né, fazer isso se tornar uma realidade. No caso, me chamou muito a atenção Robert Owen. O Saint-Simon ele é sim um grande filósofo lido até hoje nas faculdades, mas eu queria mencionar aqui o exemplo prático de Robert Owen, que disse que criou um projeto chamado Comunidade Fabril, onde ele ia dividir os lucros das suas empresas com os seus funcionários. Então ele era da Inglaterra,
ele era dono de uma indústria de tecelagem, então ele tinha seus operários e ele queria amenizar a situação de vida dos operários, e com isso ele acabou dividindo os lucros da empresa para os funcionários. O que aconteceu com o passar do tempo é que o Robert faliu. Por quê? Porque de tantas vezes dar o lucro para os trabalhadores, ele não conseguiu mais investir nos seus próprios negócios. Outras empresas vieram aí com mais tecnologia, porque justamente guardaram seus lucros, não dividindo mais nada com os seus trabalhadores, e aí passaram à frente e, né, foram aí sendo fator de falência. Robert Owen. Charles Fourier também não deixa de ser um caso interessante, onde ele quis criar uma comunidade igualitária denominada de falastério. Como é que seria? Os homens produziriam tantos alimentos quanto manufaturas e toda a produção seria repartida entre os seus integrantes, ou seja, toda uma parte da produção seria dividida para os trabalhadores, nem tudo iria à venda. E aí ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, todo o dinheiro mesmo que ele tinha, ele gastou pensando esse projeto, né? E distribuiu isso na França e na Inglaterra e foi por aí, né? Na Europa, para conseguir financiadores, né? Burgueses, pessoas interessadas, né? Para construir esse projeto, onde aumentaria demais a produção, né? E teria assim a venda, lucro, mas outra parte da produção iria para os trabalhadores. Então, aconteceu que ele morreu e não teve uma pessoa interessada no projeto de Charles. Por quê? Porque não dá para ficar guardando produção, né? Então, nenhum burguês iria aceitar isso, né? Então, gente, para vocês entenderem como o capitalismo naquela época era muito duro, né? Não tinha muito essa coisa, não tinha não, na verdade, essa coisa de melhorar a condição de trabalho do trabalhador. Era lucro, lucro em cima do lucro e pronto, né? O trabalhador tinha que se contentar com o seu salário. É claro que depois vão vir todas as políticas, os modos de pensamento diferentes em relação à vida dos trabalhadores dentro desse sistema. E aí eu já vou logo pulando pro tópico C, que é a igreja. A igreja, na pessoa do Papa Leão XIII, vai escrever uma encíclica se posicionando, né, sobre esse modo de vida, né? E toda a política que hoje não conhecemos melhor sobre dar melhores condições aos trabalhadores, políticas como fazer isso, sem prejudicar os empresários, combater os abusos dos empresários e até mesmo abusos dos trabalhadores, os direitos e os deveres de cada um, enfim, tudo isso vai ser colocado nessa encíclica. Essa encíclica vai servir como base para discurso de outros membros do clero, e a junção desses discursos vai criar-se uma obra chamada Doutrina Social da Igreja Católica. A Doutrina Social, então, é um livro que você pode adquirir, né, aí numa livraria, né, fala justamente de como a igreja se posiciona diante do capitalismo, né? A questão é que ela não se coloca exatamente contra o capitalismo, ela é contra o socialismo. Desde que ele começou lá na Revolução Russa, né, o comunismo, a igreja sempre condenou, né, o comunismo e o socialismo, inclusive porque o comunismo é uma vertente ateísta de governo, né, e perseguiu demais a igreja, né, lá na Rússia, fazendo com que vários cristãos também morressem, os clérigos e os patriarcas, os bispos de lá da Igreja Ortodoxa, fossem pedir socorro do Papa da época para se abrigar lá em Roma. E foi o que aconteceu. Então, desde lá, a Igreja é contra o comunismo em qualquer sentido. Já tentaram, sim, criar um socialismo cristão, uma prática de socialista, né, aí que beneficia a sociedade mais oprimida, em nome da cristandade, né, de Cristo e tudo mais, aí junta com a proposta do Evangelho, dizendo que Jesus veio para ajudar os pobres, etc, etc, também, né, e aí vai ser uma dor de cabeça para a igreja filosofar sobre isso,
né? Mas ao fim das contas, vou resumir aqui, a igreja também não aprovou esse tipo de socialismo. Não dá para fazer o socialismo algo cristão, porque o socialismo é sempre contra a fé, né? E sempre vai se preservar e vai se usar a igreja, a pessoa de Cristo, para partidos socialistas, e não é essa a intenção da igreja, né? Sim, ajudar pobres, solidariedade, tudo mais, isso é fundamental, até mesmo dentro dessa encíclica que eu falei para vocês, que foi escrita pelo Papa Leão XIII no século XIX, é sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Até hoje a solidariedade é algo praticado e muito discussado entre os cristãos, né? Mas isso não significa que tem que virar socialista. Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que os papas querem dizer, tá bom? Em compensação, existe a vertente mais radical desse processo, que é o anarquismo. O anarquismo, inicialmente, é essa vertente filosófica aonde o A aqui do português, né, de negação, né? Então, é toda a negação do Estado e formas de controle da sociedade. Então, não deveria ter o Estado burguês, mas também não deveria existir o Estado proletário. Não deveria existir a igreja, porque afinal, para os anarquistas, a igreja só manipula a mente das pessoas, engana as pessoas. Gente, tem gente pra tudo nesse mundo, né? Existe um ditado que eu acredito muito: tem gente pra tudo nesse mundo. Tem gente que olha a igreja mesmo e diz que ela é manipuladora de pessoas. Ela engana as pessoas, né? Perca de tempo, é um discurso vazio, sem fundamento nenhum. Tá lá, né? Os anarquistas são esse tipo de pessoas, são ateus, né? Posso até chamar de ateístas militantes, porque eles espalham o ateísmo deles, né? Eles vêm com aquela força assim, né? De não, não e não, né? No entanto, nós temos que ver qual é a intenção de cada ideologia. Então, esse que o livro traz como proposta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que isso já orienta a gente a saber também discernir em quais posições nós estamos, de repente o que devemos acatar mais, né? Como princípios, como, né, discernimentos, com cuidados. E vamos agora aqui para os exercícios. E muito obrigado. Até mais.